Boa noite, meus amigos. Mais uma semana começando e nós aqui, graças a Deus, reunidos, né? Felizes por nos encontrarmos. E hoje eu trouxe um tema bem simples, mas que faz parte da nossa vida, do nosso dia a dia, que é a afinidade e a sintonia. Então, nós já na nossa vida comum, né, desde crianças, a gente já conhece bem a afinidade. Então, a gente, quando é criança, vai para a escolinha, pequenininho, que entra na escola, ela logo já corre para aquele coleguinha que atrai ela e já se tornam amiguinhos ali, tudo. Então, a afinidade, ela é regida, na verdade, pela lei de atração. Então, a gente é atraído para as pessoas que pensam, vibram, agem como nós. Então, essa é a lei da afinidade, né? Essa é a afinidade. E a sintonia, ela não é um sinônimo da afinidade, é um complemento. Porque a sintonia é a gente se ligar naquilo que o outro também compartilha conosco. Então, a sintonia, ela é um complemento da afinidade. E como tudo na nossa vida, né, a gente sabe que nada é por acaso. O acaso não existe. O acaso só existe a palavra, mas tudo é construído dentro daquilo que nós precisamos para podermos crescer como espíritos imperfeitos que ainda somos. O nosso planeta, o planeta Terra, é o segundo planeta mais inferior do sistema solar. É aqui que recebemos os espíritos mais imperfeitos. E agora que estamos começando a fazer essa grande transformação, e os expurgos já começaram, já tem um tempo, né? E esses irmãos que estão indo embora e que não se afinizaram com o planeta, não se afinizaram com aquilo que eles tinham que fazer para a sua melhora interior, eles vão reencarnar e trabalhar em outros planetas, em planetas novos, em planetas que estão entrando na nossa galáxia, né, que é chamado aí pela NASA o planeta intruso, que já está em harmonia com o Sol, tudo, para lá, levando os conhecimentos que eles adquiriram aqui, a sua inteligência, para alavancar nesse mundo primitivo ainda e levando para lá novos ensinamentos e com o suor, com o trabalho, com o sofrimento, poderem assim adestrar o seu espírito para um dia poderem merecer retornar à sua casa mãe, à sua casa planetária Mãe Terra. Então, gente, a afinidade e a sintonia são isso. Porque Jesus falou que nós somos o quê? Luz. Não é isso que Jesus nos falou, que somos luzes? E a luz, ela vive numa frequência. Então, nós também vivemos numa frequência. E o que é a frequência? A frequência é como se fossem ondas, umas mais estreitinhas, umas mais largas, umas assim. E nós vibramos nessa, nós somos o quê? Como um radinho que a gente tem na nossa casa. Então a gente, para pegar determinada rádio, a gente não tem que sintonizar o rádio naquela frequência para a gente poder ouvir o rádio que a gente quer, a música, o programa que a gente quer, e nós somos iguais. Enquanto mais baixa for a frequência, maior é o tamanho da onda. Enquanto mais alta a frequência, a onda é menor. Só que as frequências, elas se interpenetram. A frequência maior, ela interpenetra na frequência menor. Se a gente for na praia e a gente ficar na beirinha do mar, vendo as ondas vindo, a gente vê que começa aquela onda quebrar, vai, mas tem uma que está terminando e tem uma hora que elas estão todas juntas. A mais forte, que é a que começou a quebrar, ela vai interpenetrar na mais fraca. E assim somos nós. Então, quando nós temos
alguns problemas físicos de saúde, as viroses, as verminoses, as coisas que nos acontecem é quando a nossa frequência está baixa. Só que a medicina não fala isso. A medicina usa outro nome, chama de quê? Imunidade baixa. Então, muitas vezes a gente se aborrece, ou tem pensamentos negativos, ou tem problemas que não consegue, naquele momento, lidar muito bem, aceitar, porque ninguém gosta de resolver um problema, de aceitar. Primeiro a gente se revolta, primeiro a gente diz que não é merecedor, e depois, como não tem jeito, a gente começa a mudar. Bom, eu vou ter que dar um jeito, porque não adianta. É assim a nossa vida. Nós ainda não aprendemos a aceitar as coisas como elas são e tentar modificar o quê? As nossas condutas. Então, o que acontece? Esses vírus, as viroses que ficam aí nos telhados da vida, no ar, tudo, o que acontece? Elas pegam o nosso corpo, e elas imediatamente se instalam lá dentro. Então, a gente conhece, eu pelo menos conheço gente que, por exemplo, tem muita gripe, Fala, nossa, mas o fulano não pega uma gripe, aquela ali está sempre com gripe. O que é? A frequência dela está baixa. E assim com as viroses, diarreia, vômito, dor de cabeça, mal-estar, dengue, Tá cheio de dengue aí. Mas tem gente que nunca pegou dengue na vida. E tem gente que pega todas as dengue que tem. 1, 2, 3, 4, 5, o que te aparecer, pega. Então, gente, vamos aproveitar para quando a gente começar a analisar o que está acontecendo com a gente. É porque nós estamos vibrando em que frequência? Na frequência mais baixa. Então, nós vibrando também na frequência mais baixa, o que acontece com a nossa parte espiritual? Primeiro, a nossa parte mental. A gente começa a captar as ideias negativas. Então, a gente começa, uma pessoa tem um problema, já você fica ruminando o problema daquela pessoa, você começa enfraquecendo a tua mente. E depois, você começa a atrair os espíritos que estão sentindo igual você está sentindo naquele momento. Então, muitas pessoas falam, mas sou uma pessoa boa, faço bem para os outros. Fui na casa espírita e falou que eu tenho obsessor. Mas como? Gente, a gente atrai aquilo que a gente pensa. Não tem como. A gente tem um ditado aqui na Terra que fala, diga-me com quem tu andas que eu direi quem tu és. Mas nós espíritas falamos diferente. Dizes o que pensas que eu tirei quem te acompanha. Então, o que acontece? São espíritos que têm a mesma afinidade. São espíritos doentes, espíritos que ainda têm os seus sentimentos muito primitivos. E a gente deixa o que a gente fala que é as portas abertas. Eles se chegam e se instalam e fazem morada onde? Na nossa casa, aonde a gente for, eles nos acompanham e ficam sugando as nossas energias. Então, muitas pessoas chegam aqui na casa espírita com um diagnóstico de 1000 doenças, de sintomas que, na verdade, os médicos não conseguem diagnosticar. Eles fazem tudo quanto é exames de última geração, fazem tudo e falam, olha, diagnóstico aqui, não sei o que é. Aí dá um remédio lá para tomar, para o paciente não sair triste do consultório e falar, eu fui lá, o médico não me deu nada. A gente gosta de remédio, Não é que não pode tomar remédio, não, tem que tomar remédio. Para quem precisa tomar remédio, mas nós não temos é que abusar do remédio. A minha comadre falou que tomar isso, para dor no dedo, eu vou tomar isso. A outra ensina a tomar outro remédio, eu vou tomar. No fim, a gente é uma farmácia ambulante, o nosso corpo não tem nada e a gente acaba estragando o nosso corpo. Então, a gente tem que entender muito bem isso, que nós atraímos aquilo que a gente quer atrair. Então, quando Jesus estava andando e ele sentiu que a mulher que sofria de hemorragia tocou na sua roupa,
e ele perguntou quem me tocou, não foi por ela tocar ele que ela se curou. Porque se ela tivesse pedido mentalmente para ele, com a fé que ela tinha, ela ia ficar curada. Mas no mesmo momento que ela, com aquela fé, ela tocou as vestes de Jesus, aquela frequência, aquela quanta, né, que os físicos quânticos falam, aquela imediatamente chegou até aquela senhora e curou ela. Então, como é que nós temos que proceder para que a gente tenha uma boa afinidade e uma boa sintonia? A gente tem que fazer o que a gente fala toda vez aqui. A popular e conhecida reforma íntima. Porque é fácil a gente falar reforma íntima. É grande, 2 palavras, até que bonita, tudo. Mas onde a gente vai começar isso? Analisando os nossos sentimentos. Então, se eu hoje passei um dia super aborrecido, triste, mas não sei porquê. Como que eu vou saber por que meu dia foi triste e aborrecido? O que eu pensei durante meu dia todo? Eu pensei coisas boas? Eu pensei na minha vizinha, que faz barulho. Eu pensei nos meus filhos que não estão fazendo as coisas como eu gosto. Eu pensei na minha tia que está doente. Eu pensei na reportagem que eu fiz ontem na televisão. Quer dizer, eu só pensei coisas negativas. Lógico, eu entrei em sintonia com o sentimento de todas aquelas pessoas que naquele momento estavam sentindo aquilo. Então, eu tenho que fazer o quê para começar essa reforma íntima? Mas por que eu pensei em tudo isso? O problema da vizinha, ela tem que resolver. Ou eu até posso chegar, vizinha, dá para diminuir o barulho? Não tem problema. O problema que deu na reportagem da violência, do menino lá que o tigre comeu o braço, coisa e tal. Vocês vão falar, é um horror. Realmente é um horror. Mas o que nós vamos ajudar aquele que foi assaltado, aquele que foi preso inocentemente? No que nós vamos ajudar a ficar pensando naquelas notícias? Nada. Então, poxa, aquilo aconteceu. Bom, então, eu vou fazer uma oração dedicando a essas pessoas que nesse momento estão passando por essa dificuldade. Então, eu já prestei atenção no tipo de pensamento que eu estou tendo e como eu posso reformar esse pensamento. Eu estava no trânsito, alguém passou e me disse o desaforo. Mas, às vezes, aquele desaforo pode ser um alerta para a gente. Às vezes a gente está dirigindo distraidamente, às vezes a gente está no meio da rua e não dá passagem para as pessoas, às vezes nós não estamos obedecendo os sinais de trânsito, estamos parando em cima da faixa do pedestre. Então, é um alerta. Mas também podemos pensar assim, puxa, essa pessoa deve estar com algum problema muito sério. Ela está descompensada, ela está irritada, ela está de mau humor. O que será que essa pessoa está passando? Às vezes acabou de sair do hospital que faleceu um familiar e a pessoa vem transtornada, porque não é bom a gente pensar, perder um ente querido nosso. Ou então foi num consultório médico saber o resultado de um exame e falou, olha, tem 6 meses de vida. Como é que vai vir no trânsito? Completamente alucinado. Então nós temos que tentar entender o outro. Só que nós temos muita dificuldade em analisar os nossos pensamentos. Por quê? Porque o pensamento é uma coisa que não para. Ele é que nem um cavalo desembestado. A gente não consegue parar ele. A gente não consegue falar lá 10 segundos, vou parar de pensar. Não adianta, o pensamento está ali. E os pensamentos mais inferiores são os mais reticentes, são aqueles que não saem dali. Você muda, você canta, você abre a janela e daqui a pouco ele está ali. Daqui a pouco ele está ali. Aí você fala, por que eu penso tanto assim? Mas eu já escutei falar da lei de afinidade. Afinidade com o quê? Com o desencarnado. Que eu atraí pelos meus pensamentos anteriores, pelo meu modo de ser,
pelos sentimentos que eu vibro e agora eu quero fazer a minha mudança, mas ele ainda não entendeu como faz a mudança. Aí eu falo, vou lá na casa espírita, vai ver que eu estou com encosto, né? Gente, não se preocupe, um dia a gente também vai virar encosto. O dia que a gente desencarnar e a gente se chegar perto de alguém e alguém sentir a nossa vibração, vai falar, nossa, que arrepio, deve ser um encosto. Então, o que hoje a gente chama de encosto, amanhã nós teremos o encosto de amanhã. Não nos esqueçamos que a lei é essa, é ação e reação. Então, o que acontece? Aí a gente vem na casa espírita. É só que a gente chega aqui na casa espírita, a gente fica olhando as paredes, a gente fala, nossa, ali tem uma moça bonita, olha, aquela pessoa está tão mal vestida, aí aquela pessoa ali, não sei, não fui muito com a cara. Em vez de chegar aqui, sentar e fazer o quê? Ter bons pensamentos. Estou aqui pedindo, né, que eu seja orientada, que eu possa receber um bom conselho, uma boa palavra, que a oração possa preencher o meu espírito carente, cadavérico ainda. Enquanto a gente está nesses bons pensamentos, a gente esquece que a espiritualidade ela está aqui. E antes mesmo que a gente vá ou no passe, ou no fluido, ou para fazer, ou conversar com a pessoa, para dizer que precisa fazer tudo, nós já fomos todos diagnosticados. A espiritualidade já foi em cadeira por cadeira, já viu qual o problema de cada um, né? Às vezes a pessoa está com seus centros de força desarmonizados, falta energia num, tem energia demais no outro. Então, quando a gente entra na sala de passe, os trabalhadores lá, já que se prepararam, tudo, eles já entraram em harmonia, ou seja, eles já entraram em frequência com a espiritualidade que está ali se doando. E quando nós chegamos lá para tomar um passe, para tomar aquela energia, então o trabalho deles é só de focalizar aquela energia para os lugares que a gente está com a energia ainda um pouco descompensada. Outros não, tem saúde física, as energias estão boas, e aí o que acontece? Aí, em vez de eles receberem o passe, eles dão o passe de volta. Por quê? Aí vocês vão falar, dou o passe no médium? Não, o médium não. Nós vamos doar aquele excesso de energia para que a espiritualidade recolha e leve para os irmãos necessitados. Porque quando a gente senta lá na sala de paz, somos só nós que tomamos paz. Os que nos acompanham e que aceitam, eles também entram lá e também passam pelo tratamento. Os que estão mais doentes, que também aceitam, já ficam em tratamento aqui no pronto-socorro. Né? Se falou agora na abertura, né? Esses irmãos, eles também ficam aqui no pronto-socorro. Agora, aqueles que não querem, que ainda estão na ignorância, ainda não acordaram, ainda pensam, né, que eles têm o poder, que eles tudo podem, que eles fazem, não vão ser responsabilizados, esses nem entram. Eles ficam lá do lado de fora, nos aguardando. Se nós sairmos daqui renovados, eles não nos acompanham. Eu terminei de ler um livro hoje, do Chico Xavier, que chama Voltei, pelo Espírito Jacó. Eu acho que aqui na biblioteca deve ter. E esse irmão Jacó, ele é um irmão que ele trabalhou sempre aqui no planeta Terra. Ele foi um espírita que trabalhou bastante. Ele trabalhava com os irmãos menos desfavorecidos espiritualmente, com doutrinação, na desobsessão. Ele pregava. Ele era um benemérito, né? Ele era do tempo aí dessas figurinhas aí do Batuíra, do Peixotinho, do Caibarchúcio, dessa nata dos irmãos que trabalharam aqui no Brasil em favor da espiritualidade. E ele desencarnou, né? O Bezerra de Menezes veio ajudá-lo no desencarne dele e tudo. Só que ele já foi levado direto para um lugar melhor, uma colônia melhor, tudo. E ele ficou lá uns dias em repouso, coisa e tal. Mas acontece que um dia
a espiritualidade convidou ele para ir no Rio de Janeiro, que eles iam num centro espírita ajudar no socorro dos irmãos mais infelizes. E ele foi. A surpresa maior foi quando um daqueles espíritos que ia ser doutrinado falou para ele: olha o Jacó aí! E falou: você que queria me doutrinar, me falar as coisas, que eu tinha que mudar, que eu tinha que ir para a luz, e cadê a sua luz? E ele ficou apavorado, porque a luz não tinha brotado ainda nele, ele não tinha luz. Ele ficou chocado com aquilo, e ele ia revidar, mas aí ele pensou, não. Aí ele começou a conversar com ele, e foi se desenrolando, né? Aí ele conversou lá com os instrutores espirituais e falou: eu não posso continuar trabalhando, vocês querem que eu vá lá trabalhar? Mas como eu vou trabalhar se eu não me iluminei? Aí ele foi para uma escola de iluminação. Aí ele ficou 200 dias nessa escola, se preparando para ir retomar a tarefa dele. Então, muitos espíritas ainda acham que quando desencarnar, espíritas que eu digo são aqueles assim: eu gosto da doutrina, adoro tudo, eu gosto de falar com os espíritos, gosto de tudo, mas são os espíritas que não se reformaram, que não entenderam que a doutrina, os ensinamentos, todos são maravilhosos, mas para o outro, não para mim. E nesse caso do Jacó foi mais ou menos assim, porque ele pregava, mas na vida material dele, ele era negociante, ele fazia os negócios dele da maneira que ele achava. Quer dizer, na vida social ele era uma pessoa, e dentro do grupo ele era outro. E teve que ser um irmão que ele tentou várias vezes doutrinar, que apontou para ele as mazelas dele. Só que ele teve a humildade de repensar e pedir ajuda e querer se transformar. E nós também somos assim. Então, nós, para nos iluminarmos, nós falamos: ai, quando eu morrer, tem muita gente que tem pavor de morrer. Semana passada a Cláudia explicou tão bem aqui, né? Ai, para onde que eu vou? Gente, a gente vai para onde? Lei de afinidade. Para os nossos afins. Se a gente vai ficar no meio daqueles que são iguais, então sentem e agem igual a nós. Agora, se nós conseguirmos nos melhorar um pouco, é lógico que nós vamos ficar um pouquinho com irmãos um pouco mais evoluídos do que nós, não é evoluído lá em cima, é um pouquinho mais do que nós, irmãos que já também aprenderam a se melhorar um pouquinho mais. E com eles nós vamos aprender também a nos melhorarmos e tendo as oportunidades que a espiritualidade divina nos der. Então, muitas pessoas que entram numa casa espírita e ficam ali no seu cantinho, em reflexão, muitos conseguem entrar em sintonia com esferas altas de espiritualidade. E os outros não conseguem entrar em sintonia com esfera nenhuma e não se desligam daqueles que o acompanharam. Então, isso é muito importante a gente saber. Porque se nós queremos ter coisas boas para nós, se nós queremos chegar do outro lado da vida, na verdadeira vida, e termos lá uma vida um pouco mais fácil do que a que levamos aqui, a gente tem que começar a trabalhar com a gente mesmo. Não adianta a gente ensinar para os outros e não fazer para nós. Primeiro nós, depois os outros. Por quê? Porque é assim que nós vamos ensinando o nosso próximo. Então, essa lei de afinidade e sintonia, ela rege todo o cosmos. Então, os espíritos afins vão ficar onde eles se sentem bem. Aqueles que gostam de outro tipo de coisa vão ficar no outro tipo de coisa. Gente, é a mesma coisa que a gente vê. A pessoa que gosta assim, de jogar, de beber, eles vão entrar em sintonia com quem? Porque gosta de beber, vai para onde? Vai para o boteco.
E eles têm uma sintonia tão grande que eles ainda dão um pouquinho da bebida para o santo. Que isso é uma tradição. Todo cachaceiro dá bebida para o santo. Então o santo não deixa ele em paz. Não é verdade? Aí quando ele vai para a casa dele, aquela turma do boteco vai junto com ele. Nós somos amigos inseparáveis, né? Os afins. Quem gosta de jogar, vai para os cassinos. E lá vai ter o quê? Espírito que não gosta de perder, que só gosta de ganhar, que incentiva, faz eles ganharem e tudo. Gente, olha como isso é enraizado. E assim é com a gente, em tudo. A gente gosta de vir na casa espírita. Então, quem são os afins que vêm aqui na casa espírita? São vocês que gostam de vir na casa espírita. Então, vocês são os nossos afins hoje. Porque nós temos a mesma sintonia. E qual a mesma sintonia? Nós gostamos do Evangelho, nós gostamos de aprender, nós gostamos da doutrina espírita, nós queremos nos aprimorar. Então é por isso que a gente sai da nossa casa e vem aqui. Para quê? Para que a gente possa todos juntos dar um passo adiante. Que é isso que a gente quer. E para dar esse passo, não basta só a boa vontade. A gente tem que ter a fé. A gente tem que ter o tempo. Dar o nosso tempo. Porque o tempo é a única coisa que a gente dá e nunca volta. Se eu der 10 minutos aqui na frente para vocês, esses 10 minutos já foi, não volta mais. Entendeu? Então, muitas pessoas falam, eu não tenho tempo. Todo mundo tem tempo para tudo. É só se organizar, é só vestir a roupa da boa vontade, da fraternidade, porque nós só vamos melhorar quando a gente estender a mão do nosso próximo. Aí a nossa frequência vai se elevando e a gente vai melhorando e a gente vai se iluminando. Do contrário, vamos ter as mesmas criaturas que encarnam e desencarnam e estamos sempre no mesmo lugar, não damos um passo para frente. Porque tudo aquilo que o nosso espírito já adquiriu, a gente não perde, mas a gente fica estacionário. Então, para a gente poder andar, tem que dar o primeiro passo. Para a gente poder evoluir, a gente tem que trabalhar para isso. Porque nós não viemos aqui a passeio. E a gente, para levar o pão para a nossa mesa, nós não temos que trabalhar? Não temos que acordar cedo, ir para o trabalho, laborar, enfrentar todos os dias os percalços da vida, engolir sapo. Por quê? Porque nós precisamos do dinheiro para pagar o nosso pão material. E o nosso pão espiritual? A gente não precisa engolir sapo, a gente não precisa ganhar dinheiro. A gente só precisa o quê? A gente só precisa se remodelar interiormente. Então, cada um faz aquilo que quer da sua vida. Por isso que nós temos o livre-arbítrio. Mas a gente nunca pode pensar, porque um dia a gente vai falar, nossa, mas eu já ouvi tudo isso e não fiz nada para que isso melhore. E a gente vai deixar isso para quando? Para a próxima encarnação? E será que a gente vai ter direito de reencarnar nesse planeta? Ou vamos começar tudo lá do zero? É isso, cada um que vai saber. E eu trouxe dois textinhos bem pequenininhos. Um é da Joana de Ângeles e o outro é do Emmanuel. O do Emmanuel diz o seguinte: mentes comungam com mentes que se assemelham. Espíritos sintonizam com espíritos que são afins. E pessoas sincronizam com pessoas que se comprazem. Vou falar uma coisinha para vocês, antes de terminar. Por que vocês acham que existe aquela guerra milenar entre judeu e palestino? Vocês têm alguma opinião formada sobre isso? O que faz que existe? É só um pedaço de terra? É muito pouco, né, gente? O que eles têm? Primeiro, afinidade. Mas como afinidade se eles são inimigos mortais? Eles têm afinidade por quê? Porque eles gostam da guerra, eles gostam do poder, eles são orgulhosos, são egoístas, só cada um pensa em si. E são prepotentes.
Então é a afinidade. Qual é a sintonia que eles têm? É os sentimentos negativos, é o ódio que alimenta eles, é o sangue derramado. Então, quando vai acabar essa guerra? Porque essa guerra não é daqui desse planeta. Esses povos já se degladiaram em outros orbes. E eles foram mandados para a Terra. Só que ainda não se perdoaram. Só que ainda não teve a boa vontade de estender a mão um para o outro. Enquanto não estender a mão fraterna para o outro, não adianta usar o escudo da religião. O meu Deus é mais forte do que o teu. A Torá é mais forte que o Corão. O Maomé é melhor do que o teu Deus. Não. Isso daí são os escudos que eles usam para eles poderem satisfazer a eles mesmos. Então, existem colônias na espiritualidade que recolhem esses irmãos que desencarnam nesses conflitos, e existem as que socorrem os palestinos, os árabes e os judeus. E mesmo assim, eles reencarnam e continuam iguais. É difícil para a espiritualidade. E o que vai acontecer? Vai acontecer o expurgo. Vão para outro planeta, vão levar lá o adiantamento material, mas vão continuar se degladiando até que um dia, cansados, se dobrem à vontade do Divino Mestre e de Deus Todo-Poderoso, e assim vão, como irmãos fraternos, serem criaturas de um mesmo povo, de uma mesma nação. Agora vou ler o texto da Joana de Ângeles. Na faixa mental em que você atua, é natural que receba as mensagens com o mesmo teor vibratório como as envia. Quem aspira à elevação moral e espiritual sintoniza com vibrações superiores, que fazem estímulos vigorosos, produzindo harmonia interior e renovação. Quem se demora no pessimismo, acalentando insucessos, assimila ondas inferiores que carregam miasmas pestilenciais, fixando-os nos painéis da emoção que geram desequilíbrios e enfermidades. A felicidade começa no ato de desejá-la. A desdita se inicia no instante em que você lhe dá guarida. Utilize bem o tempo. Tudo fazendo para que o seu momento seguinte seja-lhe sempre mais promissor e agradável. O que não alcance agora, insistindo, conseguirá depois. Eleja, portanto, os ideais de engrandecimento humano e não se detenha nunca. Se vocês quiserem, no Evangelho, nesse capítulo, pedir e receber, que é o penúltimo capítulo do Evangelho, que vai falar da prece, da eficiência da prece, né? Como funciona isso tudo. Isso é de uma boa ajuda para todo aquele ser que quer se renovar. E também eu falei hoje da sintonia, nós temos no Livro dos Espíritos a pergunta de 484 em diante, que fala tudo isso, sobre os espíritos afins, tá? Então, que cada um faça a sua reflexão e que todos possamos realmente amanhã acordarmos bem melhor do que acordamos hoje. Graças a Deus.